Boa noite, pessoal. É a primeira vez que eu estou aqui participando de uma live da Procura e muitos de vocês já me conhecem, né, de grupos de WhatsApp que eu participo e também aqui dentro do próprio grupo da Procura, né, alguns posts que eu coloco, e outros já ainda não me conhecem. Então, meu nome é Lina Pádua. O meu marido é paciente de ela, o Fábio Carvalho, e ele foi diagnosticado em setembro de 2018, né? E desde o início do ano passado que nós conhecemos o Jorge e juntos nos oferecemos para que, junto com o Jorge, pudéssemos trabalhar um pouco, né, abraçar a causa. E desde então a gente tem feito um trabalho em conjunto muito bacana, muito gostoso. Eu estou gostando demais, né? Isso está me fazendo muito bem. E a gente tem feito um trabalho muito bacana, muitos projetos, muitos planos. Temos feito a sede que nós conseguimos no ano passado, né? Foi uma coisa muito bacana, muito boa. E esse ano também estávamos cheios de planos, projetos, simpósios para fazer, campanhas, rifas e bingo, mas infelizmente veio a pandemia e parou tudo, né? A gente teve que mudar um pouco os planos e refazer outros, porque a situação ficou mais difícil, né? Aí até a gente agora criou a campanha dos anjos, onde eu gostaria muito de colocar aqui para vocês, que é uma coisa super importante, né? Muitos de vocês recebem a ajuda da associação, né? Seja através de empréstimos de aparelho, de doação, de alimentos, doação de ambu, máscara, ou até mesmo apenas com informações, né, de direitos, né, que as nossas assistentes sociais elas estão dando, né, através de e-mail, telefone, às vezes até presencial, mas infelizmente o presencial nós tivemos que parar. Então, eu gostaria de pedir a vocês que vocês também participassem um pouco, né, ajudando a vocês mesmos através da procura, através de doações, né? E são valores que não podem custar a partir de R$ 10, fica a critério de cada um, suas disponibilidades, suas possibilidades, né? Mas o mais importante de tudo é que seja sempre doação mensal, para que a gente possa saber que a gente conta com aquele recurso para a gente poder dar continuidade aos projetos e aos planos que a gente tem, né? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso e vissem, né, essa possibilidade de vocês também participarem da procura através de doações, né, que isso tem um retorno para todos vocês, né, pacientes, tá? Então, é isso que eu gostaria de pedir. Agora eu vou apresentar a vocês a Adriana Klein e a Marisa Irata, que são duas terapeutas ocupacionais, e elas vão falar sobre o posicionamento, né, o conforto e função, são os desafios da terapeuta ocupacional para pacientes de ELA. Boa noite, Marisa, boa noite, Adriana. Agora é com boa noite. As apresentações. Tchau, pessoal, até mais. Obrigada. Tchau. Boa noite, eu sou Marisa, terapeuta ocupacional. Hoje a gente vai ter uma apresentação da Adriana Klein, que vai falar sobre posicionamento, conforto, funcionalidade e desafios para o paciente de ELA. Pode, se apresenta, Tri. Obrigada, primeiro, Procura, pelo convite. Também minha primeira live aqui no Facebook, então se eu fizer alguma coisa errada, vocês me avisam. E fico super feliz da gente bater um papo e conversar um pouco sobre esses temas que são, eu acho que é um desafio para todo mundo, tanto para o profissional, quanto para a família, quanto para o paciente. Então, hoje, na verdade, não é uma aula, não vai ter nenhuma apresentação, mas acho que a gente pode conversar e abrir várias reflexões sobre a importância desse tema. Queria agradecer a Marisa por intermediar
por complementar, né? Assim, eu acho que vai ser uma riqueza. Eu atendo vários pacientes junto com a Marisa e a gente acaba tendo vários desafios e enfrentando juntas. Então, eu acho que a gente vai seguir aí um roteiro, mas quem quiser perguntar, interromper, fica super à vontade. Eu trabalho com doença do neurônio motor desde 2002, então esse é um tema que eu sou apaixonada, essa é uma área que eu adoro atuar, e eu acho que é uma área de difícil equilíbrio, né? A gente tem que ter muito o equilíbrio entre o momento que o paciente se encontra, né? Então, qual o estágio da doença, se é estágio inicial, intermediário, avançado, e que tipo de equipamento que eu posso prescrever de forma assertiva para manter ou aumentar a funcionalidade, né? Manter essa funcionalidade. Então, até que ponto que a gente treina e instrumentaliza um paciente com ela para comer sozinho, até que ponto a gente segura um paciente sem uma ajuda de uma cadeira de rodas. Então, esse é um desafio super individualizado e o trabalho de equipe é bem importante nesse momento. Márcia, quer falar alguma coisa? Eu te interrompi? Ou Não, não. a gente situar o que eu gostaria de falar hoje, o que a gente combinou de falar hoje. Então, a gente combinou de ficar num escopo que é a cadeira de rodas, cadeira de banho, poltronas de posicionamento e as camas. Acho que a gente vai ficar organizado um pouco nisso. E é isso. Vamos seguir em frente, tá bom? Márcia, quer? Não, se quiser pode já começar a tua fala e conforme você for falando, a gente vai trocando. Tá, jóia. Então, o primeiro ponto, eu acho, quando a gente atua, né, nessa área, qual que é o momento adequado para eu prescrever uma cadeira de rodas? Isso acontece? Oi. Alina, entrou? Oi. Esqueceu algum aviso, Alina? Fala, Alina. Do seu celular, porque eu acho que o celular dela tá voltando dentro da live, entendeu? Ah, é que você tinha falado para eu deixar... É o meu? Não, o meu. Não, pode estar aberto, mas sem som. Diminui o som, só tira o som e diminui, põe zerado, sem som. Tá bom. Ok. Tá bom. Então, vamos lá. Obrigada. Obrigada, Alina. Qual que é o momento certo de prescrever uma cadeira de rodas? Então, na minha percepção, na minha experiência, eu faço uma pergunta muito simples, mas impactante para o paciente com ela. Eu pergunto: como que está a sua vida social? Como que você está fazendo para ir na casa do seu filho, visitar seu neto, ou ir para o trabalho? E aí, dependendo da gravidade, né, que eu já sei que ele vai precisar, e ele me responde: eu não estou indo porque eu não consigo mais andar. Né? Então, isso é muito comum. Quando essa pessoa está parando de ter uma participação laboral, social, comunitária, esse é o momento adequado para a gente entrar com uma cadeira de rodas. E essa cadeira de rodas, ela serviria como um apoio, uma ajuda, já que eu não consigo ter toda a eficiência de andando, eu vou tranquilamente ir de uma forma mais segura numa cadeira de rodas. Então, esse é um ponto bacana para a gente pensar o quanto que esse dispositivo vai potencializar o conforto de todos os envolvidos, porque é muito comum pacientes que estão em fase de perda da marcha e não querem uma ajuda, né, não querem utilizar a cadeira, não aceitam, e com todo direito, acho que cada um tem o seu tempo, acontecer acidentes de ter fratura e ter que ir para a cadeira de rodas, né, por um acidente e não pela falta de equilíbrio. Então, esse é um momento bacana de se pensar na introdução de uma cadeira. E aí começa nosso primeiro desafio, né, Marisa? Que cadeira eu vou prescrever? Por quê? Eu tenho, geralmente, 3 modelos, 3 características de cadeira. Eu tenho uma cadeira de rodas, que é um modelo... Eu fiz aqui, eu peguei uma cadeirinha aqui da minha coleção, tá? Vocês não reparam. Então, só para mostrar aqui, vamos fingir que essa é uma cadeira de rodas, que ela só tem capacidade, essa é a mais simples, tá? De ficar a 90 graus. Então, essa é a cadeira de rodas padrão, onde eu sento na cadeira, igual a gente está sentado agora,
e eu consigo ir e vir, mas eu não consigo fazer nenhuma alteração de conforto no meu corpo. Então, essa seria, teoricamente, a primeira cadeira de rodas adequada para a gente prescrever para longas distâncias. Quando eu já começo a perceber uma fraqueza na musculatura de pescoço, né, uma fraqueza da musculatura bulbar ou do tronco, eu já começo a pensar que eu preciso de um esquema de cadeira de rodas que tenha um recliner no encosto, que o encosto vá para trás e que eu tenha um apoio de cabeça. Para quê? Para que eu consiga relaxar esse corpo e dividir o peso entre os ossinhos do bumbum, que é a cadeira de 90 graus, só deixa a gente, só descarrega o peso nos ossinhos do bumbum. Se eu reclino, eu já divido o peso entre os ossinhos do bumbum e a região baixa da coluna vertebral. E além disso, com o apoio de cabeça que precisa ter, eu também relaxo essa musculatura bulbar. Então, esse seria o segundo modelo. Já o terceiro modelo de cadeira de rodas é um modelo que ele acumula o 90 graus, eu posso ficar 90 graus, eu posso reclinar o encosto, e geralmente os apoios de pé, e eu também tenho uma característica muito bacana que se chama tilt, que é o recliner entre o assento e o encosto. Então, eu consigo fazer esse alívio várias vezes ao dia. Por quê? Quando eu dou o tilt, eu faço essa angulação na cadeira, eu consigo distribuir o peso em toda a região do meu corpo, nada fica sobrecarregado. E aí, como que é, Drica? Você vai prescrever essa já cadeira com todas essas características primeiro? Não é assim, né? A gente tem que pensar custo-benefício, a gente tem que avaliar a condição financeira da família, a gente tem que avaliar a questão da acessibilidade domiciliar. Então, eu sou uma terapeuta que eu vou muito a domicílio, é a minha especialidade. Por que é importante, na hora da prescrição da cadeira de rodas, ir no domicílio? Antes do familiar atender a porta, eu já peguei minha fita métrica e já medi a porta de entrada. Né? Eu já quero saber se essa cadeira de rodas que eu vou precisar prescrever, ela vai entrar ou sair de casa de uma maneira confortável. Então, a experiência do terapeuta fazer uma avaliação domiciliar é muito importante, principalmente para ter essa assertividade. Não adianta eu prescrever um equipamento que não vai passar da porta da frente de casa. Tá, e aí, Drica, você falou, tem a 90, tem a recliner e tem a tilt. Diferença de preço entre elas? Entre a 90 graus e a que reclina, não é tão significativa. Mas entre a de 90, a que reclina, e a que tem tilt, é absurdamente diferente. Assim, eu poderia falar que o preço varia mais de 10 vezes. Né? Por quê? Porque é uma cadeira que precisa... Primeiro que o mercado brasileiro não tem essa cadeira com uma potência adequada, né? Ela não tem para adulto, com segurança, então acaba sendo importada. Então, a gente consegue com preços avassaladores, infelizmente. É importante dizer, eu estou falando das características da cadeira, mas elas podem ser manuais ou motorizadas. Depois a gente entra um pouco nesse aspecto. Mas não deixa eu esquecendo isso, vai me monitorando aí. Tá? Se eu for esquecer. Uhum. Mas eu estou falando primeiro da característica dela, porque eu posso ter a motorizada também, 90 graus, com recliner e com tilt. Isso não faz diferença, mas é só para falar da característica. Então, por que é importante a gente entender... eu sei que é de uma forma transversal. Como que a gente chama uma forma transversal? Cada paciente é de um jeito. Quando a gente vai na casa avaliar, pelo menos a gente consegue coletar, de alguma forma, o histórico da velocidade da perda muscular. Então, se eu vou na casa de alguém que tem uma doença do neurônio motor, que está em evolução há 4 anos, e agora ele começou a ter queixa né, na deambulação, fadiga, eu já sei que é uma doença de lenta evolução. Então, eu posso tranquilamente pensar numa cadeira 90 graus. Eu posso pensar numa cadeira leve, um modelo bacana. Por quê? Porque a gente só vai realmente usar para pequenos percursos, né? Quando sair de casa. Então, essa cadeira tem que ter facilidade de entrar no carro, sair. Então, eu posso pensar nisso. Agora, se eu vou avaliar um caso que começou em janeiro e agora eu estou a gente está em junho, e já tem alguma queixa de desconforto no pescoço,
inchaço, edema nos membros inferiores. Então, eu já tenho que pensar na cadeira de rodas com recliner. Né? Eu já vou quebrar etapas. Por quê? Porque eu não posso fazer esse paciente comprar uma vez e comprar outra, né? Assim, a gente tem que ser muito sustentável nesse processo. Então, a cadeira que eu mais prescrevo, mais comumente prescrevo, é a cadeira que reclina. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, pacientes que têm ela de início bulbar, que tem membros super bacanas, mas muitas vezes o pescoço é caído, tem muita fraqueza na musculatura de pescoço, a gente acaba tendo que prescrever a cadeira de rodas mais antecipadamente, principalmente por causa do posicionamento do pescoço. E o terceiro ponto, a cadeira com tilt, que eu já tenho muito mais restrição para prescrever. Como eu falei para vocês, o preço é avassalador. Infelizmente, não tem no SUS essa dispensação desse modelo. E a gente vai falar isso. Marisa, não deixa eu esquecer. Você não está me lembrando, para não esquecer não, essa tá parte. Tudo aqui. Então, a cadeira com tilt, ela acaba sendo muito mais... Tem uma limitação. Para vocês terem ideia agora, eu avaliei um caso por teleatendimento e o paciente precisava de uma cadeira com tilt. Era a última cadeira de todas as lojas do Brasil, com as características dele. E, assim, não tem previsão para um novo container chegar, porque toda a importação tem dado prioridade aos equipamentos para o Covid. Então, a gente está numa maré seca desse modelo de cadeira de rodas com tilt. Então, primeiro ponto, cheguei no objetivo, Marisa, de falar quais são os três principais, qual é o tempo certo da prescrição e qual é o modelo o raciocínio clínico que eu faço para prescrever um modelo adequado. Eu acho importante falar também, Adriana, só para completar, de tudo que você está falando, o quanto é importante a prescrição, porque muitas pessoas vão procurar na loja. Sim, sim, muito legal o que a Marisa falou. Não só procurar na loja, às vezes um vizinho tem uma cadeira de rodas e aí repassa. Então, é bem importante ter uma individualização dessa prescrição. Se você vai na loja, muitas vezes, igual agora, se for em alguma loja que só tem o que tem lá, dificilmente um vendedor vai vender uma cadeira do tamanho adequado, porque vai demorar, às vezes, 90 dias para chegar. A maior parte das fábricas nacionais pararam a produção no começo da pandemia. Então, a gente está numa fase ruim aí de venda de cadeira. E aí é muito comum, infelizmente, no Brasil, essa prática de ir na loja e o vendedor vender o que tem lá de showroom. E aí, às vezes, eu chego na casa, o paciente está caindo, escorregando. Quando eu vou ver, a cadeira tem 4 vezes o tamanho necessário, né? Assim, acaba tendo, sei lá, 10 centímetros a mais. Isso influencia muito na postura, no conforto. Então, isso é algo muito importante. E a prescrição, na verdade, ela é simples, assim, não exige grandes expertises, né? Mas, assim, é importante o terapeuta entender qual é o modelo e quais as características. Às vezes, tem pacientes, é muito comum, de ter 2 metros de altura. Não adianta, a gente precisa mandar fazer, customizar essa cadeira, e ela vai demorar um tempo a mais para chegar. Outro ponto importante, pensando no modelo. Drica, você prescreve cadeira motorizada? Eu adoro prescrever cadeira motorizada, eu acho maravilhoso quando um paciente de ELA tem potencial, assim, e a gente vislumbra, e eu tenho certeza mesmo da minha prática clínica que quando esse paciente tem indicação de cadeira motorizada, ele fica com mais função, ele preserva a função mais tempo. E essa cadeira motorizada bem prescrita, ela não vai ser dispensada depois que ele não conseguir controlar sozinho. A gente passa o joystick para o cuidador e o cuidador passa a dirigir essa cadeira. Então, essa prescrição ela é mais delicada porque ela leva em conta a velocidade da perda muscular desse membro superior. Então, isso, com a experiência, a gente consegue também entender se ela é mais rápida, mais lenta. Avalio a força, né? Avalio a destreza. Outro ponto importante, eu já avalio a casa, se vai ter potência aí para usar uma cadeira motorizada para circular na casa. E ponto 3, eu tenho um carro que vai suportar essa cadeira, porque eu também não posso prescrever algo que eu vou sobrecarregar mais ainda esse familiar, de ter que carregar
Tudo bem que ela desmonta, mas ela desmonta em blocos de 20 e poucos quilos, chega a 50 quilos uma cadeira. Então, a gente tem que pensar também nessa acessibilidade ambiental para poder ser assertiva com isso. Tudo bem, Mal? Estou indo rápido demais. Não, tá. Posso falar o que as pessoas estão querendo saber já no assunto? Lógico. A pessoa, a Dilson, quer saber, para você falar mais desse modelo da cadeira com tilt, sobre o valor também, a Ademar quer saber o valor dessa cadeira com tilt. Aí alguém aqui também comentou, o Nuno comentou sobre da Playmobil, que acho que você vai falar, do custo dela. Na verdade, Pode falar, pode terminar. Mais alguma Não é isso, foi por enquanto. Tá. Por enquanto Ademir e pessoal, eu não gosto de falar marcas, eu não acho bacana, então eu não acho ético eu ficar falando em marcas, mas eu vou falar nos preços. Esse paciente que acabou de comprar a cadeira com tilt, que é um modelo excelente de cadeira manual, ela saiu R$44 mil. Da hora que eu penso nisso, eu fico mal mesmo. E as cadeiras de rodas motorizadas que tem tilt aqui no Brasil, a gente tem algumas fábricas que fazem, geralmente sob encomenda. E o que eu sinto que acontece muitas vezes, quando a gente coloca o sistema de tilt na cadeira de rodas motorizada brasileira, ela acaba também ficando com a mesma característica do importado, que é o chassi dela cresce demais, ela fica muito pesada, muito robusta. Então eu tenho que prestar mais atenção ainda se esse carro vai conseguir carregar 150 quilos, né, mais ou menos numa cadeira motorizada com tilt. Tenho que ir por esse lado. A melhor cadeira do mundo, que todo mundo sabe qual é, e eu também acho que é a melhor cadeira do mundo. Meu sonho é que essas cadeiras cheguem para cá, principalmente para os pacientes com ela, e cheguem de uma forma que todos possam ter acesso a isso. Todos não, né? Quem tem o perfil, né? Que possa, por exemplo, não adianta, às vezes, a gente prescrever uma cadeira que pesa 200 quilos se é uma casa sobrado que não tem como entrar, né? Que precisa fazer uma estruturação. Mas as políticas públicas, elas deveriam muito ser voltadas para que a tecnologia favorecesse demais a autonomia dessas pessoas, né? Então, aqui essas cadeiras... O Nuno, inclusive ele é de Portugal, e ele está falando da Permobil, que ela custa 40 mil euros, é isso? É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ela começa em 13.900 euros e chega a 39 mil euros, acho que é a mais cara, com toda a automação. E aí a gente fala, é caro, né? É caro, mas quanto custa andar para as pessoas se locomover, para as pessoas que não conseguem? Quanto custa acessar uma tecnologia? Porque essa cadeira também tem automação residencial, tem automação de uso do computador, ela tem uma série de coisas. Quanto custa se esse paciente vir a ter uma lesão por pressão? Quanto custa cuidar disso? Então, assim, eu sempre acho que a gente tem que fazer uma conta de quanto custa a saúde. Eu vou fazer um paralelo de uma outra doença que eu atendo, que são bebês com atrofia muscular espinhal, em que o governo, graças a Deus, né, ele financia o tratamento, que é um medicamento que custa mais ou menos 3 milhões por ano por criança, por tempo, não sei quantos anos, 5 anos mais ou menos. O que é 3 milhões perto de uma cadeira de 30 mil num ano? Né? Assim, e se essa criança não tiver a cadeira de 30 mil, não adianta o medicamento de 3 milhões, porque ela vai estar mal sentada, ela não vai estar bem posicionada. Então, eu acho que cada vez mais, e eu acho que a procura é um espaço disso, de organização da sociedade civil, do que é melhor, onde que o governo vai gastar o dinheiro, onde que ele escolhe gastar o dinheiro, e acho que a gente tem obrigação de dar um pouco esse caminho, senão a gente não evolui, né? Então, além de não evoluir, o governo continua dispensando equipamentos de má qualidade, que fazem mal para o paciente e que geram lixo para o nosso
país, né? Respondi, Ademir, eu não sei se era... Ah, quer saber mais do tilt. Do tilt. O tilt é sensacional, assim, todos os pacientes com doença neuromuscular que têm um comprometimento de tronco e cervical deveriam ter esse sistema de tilt. Ademir, vê se eu consegui ser clara. Aqui é a minha rodinha, tá? Que eu desenhei aqui. Então, imagina que você está na sua cadeira de rodas agora, e aí, ou manualmente, ou por meio do controle, eu te elevo até 55 graus, então, em relação ao assento. Eu te faço eu chamo de gostosura, né? Esse alívio do corpo, mas estando numa cadeira de rodas. Então, a gente consegue mudar a posição, mudar a superfície de contato sem pegar no paciente, só com um modelo de cadeira que tenha essa característica. É Ademar, Tudo tá, bem? Adriana? Respondi? Ademar. Desculpa, Ademar. Desculpa. E aqui também eles estão falando aqui, deixa eu ver, sobre o financiamento, né, Adriana, que o Banco do Brasil tem financiamento. O Guilherme, né, falou que eles fizeram financiamento pelo Banco do Brasil para ter a cadeira. Maravilhoso. Nem todo mundo sabe, eu acho que assim, às vezes você vai no gerente do banco, ele não sabe, eles vão complicando um pouquinho as coisas. O que está pegando, o que pega é que para você ter esse financiamento, que é espetacular, os juros são bem baixos mesmo, você tem que ter conta no Banco do Brasil no mínimo há 6 meses. Então, esse às vezes eu preciso do equipamento mais rápido do que esperar 6 meses e eles não flexibilizam isso. Então, esse é um problema que a gente tem, assim, acho que é o principal. Mas, com certeza, sem dúvida, isso ajuda muito, muito. O Nuno está falando da demora, né? Que ele está há 2 anos, né, esperando. Então, quanto que isso é ruim para ela, né, Adriana? Essa espera de 2 anos. Está esperando do SUS? O Nuno está esperando do SUS? Ele falou, já estou na espera da cadeira de roda há mais de 2 anos e a resposta é não a verba, que não tem a verba. Né? Então, deveria ser. Mas só me pergunto, não tem verba da Secretaria de Saúde, não tem verba do quê? É a mesma pessoa que falou do valor da Permobil, né, que não tem condições de comprar, e então ele colocou aqui que ele está na espera dessa cadeira há mais de 2 anos. E aí ele não consegue sair de casa, porque ele não tem a cadeira. Tenta só me falar aonde você mora e aonde que você pediu essa cadeira, só para eu entender, e aí eu vou seguindo com esse raciocínio que eu acho que pelo que ele é de Portugal. De Portugal, tá. De Portugal. É Portugal, tudo bem, né, Nina? Quando você entra aqui, a coisa, o bicho pega? Ele falou que ele é de Portugal. Tá. Portugal é bem... Lina, você entende um pouco de Portugal? Vocês têm residência, você quer falar um pouquinho? Não tem. Portugal, ele lá, o governo, teoricamente, dá tudo, mas muitas vezes demora também, né? Nós somos também originários de portugueses, né? Então temos algumas semelhanças nesse aspecto, né? Mas conseguem. Pode demorar, mas consegue. Pode demorar, mas consegue. Né? Mas lá o governo, que eu saiba, dá tudo. Né? Um pouco diferente aqui. Aqui teve uma pessoa até que perguntou, Drica, se o SUS dá os 2 primeiros tipos de cadeira sem ser tilt? Isso que eu ia falar, eu ia chegar agora nisso, eu ia aproveitar esse gancho, que a boa notícia hoje, com o programa de concessão, né, do Viver Mais, que vieram de outros governos, isso mudou a história de concessão de equipamentos para os pacientes do SUS. E eu até fiz uma pesquisa antes de vir para essa live de como está a dispensação de cadeiras de rodas aqui em São Paulo, pelo menos. As filas estão muito pequenas, tem cadeira de rodas para dispensar. O que atrasa? Isso é um ponto muito importante até para a procura, até para os profissionais que estão ouvindo. O que atrasa uma entrega de cadeira de rodas via SUS é pedir com adaptação. É a maior besteira que alguém pode fazer. Por quê? A cadeira... aí eu vou entrar nesse aspecto para quem não conhece. A cadeira vem tamanho 42, 44, 46, mas, por exemplo... O Fábio tem um comprimento de perna que não existe fabricação de uma cadeira. Então, eu preciso customizar, eu preciso adaptar essa cadeira, eu preciso transformar ela para ela ser adequada para o Fábio. E aí, então, chega a cadeira
E aí eu prescrevo sistemas de assento, de encosto, um almofadado a mais ou a menos. E isso acaba sendo importante, não é imprescindível, é muito importante primeiro o modelo da cadeira e depois as adaptações. Mas no governo, via SUS, quando a gente já pede junto, e é muito comum o profissional do SUS achar que o paciente com doença de neurônio motor é paciente de alta complexidade e já prescreve com adaptação. Essa cadeira vai demorar 6 meses. Então, minha primeira dica é: pede a cadeira, primeiro a cadeira de rodas, e depois a gente se vira, porque a adaptação é o de menos. Muitas vezes precisa de detalhes mínimos, que é um apoio de braço, é uma almofada que dá para comprar, né? Um modelo de almofada que dá para comprar e não precisa passar por isso. Então, qual que é o caminho do SUS? O caminho do SUS é você ir numa UBS, o seu familiar mais próxima da residência. Essa UBS é obrigatório que ela saiba que existe essa rede de dispensação de equipamentos, na OPM. Então, você chega lá para o funcionário inicial e fala: oi, eu quero uma cadeira de rodas para o meu parente, ele tem tal diagnóstico, né? Tem lá o CID, o número de diagnóstico, e aí ele vai encaminhar, vai falar: tá bom, tem alguém que faz essa triagem. Essa triagem pode ser fisicamente na UBS, ou quando não, eles conseguem até fazer via domicílio. Eu adianto muitas coisas. Quando eu prescrevo pacientes que vão pegar pela UBS, eu faço já a própria prescrição. Isso facilita muito o profissional que recebe. Também já vai direto, não precisa nem fazer a triagem. Eles confiam, né? E vai lá e já faz a cadeira. Então, esse é um ponto. Depois que vai para o processo da UBS, eles têm que encaminhar para o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, que existem diversos CERs espalhados por São Paulo. E aí é lá que vai ser a dispensação da cadeira de rodas. O que acontece? Cada CER, cada regional do CER, se não me engano, acho que são 6 ou 7 regionais, tem a verba própria e tem a característica própria para prescrever. Então, às vezes tem regional sul, a gente sabe que está tendo mais possibilidades de cadeira. E como que eu sei que eu vou em cada região? Depende de onde você mora. Então, por isso que é sempre bom ir na UBS mais próxima. Já aconteceu do familiar ir na UBS mais próxima, ninguém sabe de nada. É obrigatório, tem que saber, tem que voltar lá e saber. O funcionário tem a obrigação de saber que existe essa rede. E aí, as 2 primeiras cadeiras, quem falou, são as mais... elas dispensam tanto quanto compro a cadeira, quando vai na loja comprar, o governo dá a mesma cadeira. Isso é super bacana, as cadeiras são de qualidade, é igualzinho. Às vezes, quando eu vou no domicílio avaliar, eu falo: olha, você pode comprar e às vezes vai demorar 90 dias e às vezes no SUS vai demorar 90 dias do mesmo jeito. Então, você decide. Acho que tenta as 2 vias aí, isso é muito bacana. Mas atualmente a gente está numa fase boa de dispensação, parece que está com muito pouca fila, e eu perguntei sobre os pacientes de ELA se teriam alguma prioridade. Infelizmente, eles não trabalham ainda com esse tipo de prioridade, mas essa indicação tem que ser firme para querer só a cadeira, não adaptação, senão isso daí vai demorar 6 meses e tralalá. E não é seguro nesse momento de pandemia também, a gente pensar nisso. A Lina fez uma pergunta. Ela perguntou se tem como colocar o tilt na cadeira reclinável. Infelizmente não, na estrutura não. Mas eu depois posso mandar uma fotinho. Vira e mexe, eu faço um tabladinho de mais ou menos 5 centímetros, onde eu provoco o tilt. Depois eu mando para a Lina, ela coloca na timeline, onde eu provoco o tilt. Como que eu provoco o tilt? Eu elevo as 2 rodas da frente, até, né, cada paciente vai ter um centímetro confortável. Então, eu provoco isso, e aí, teoricamente, eu consigo reclinar, mas tem que ser com muita segurança, com antiderrapante, né? Mas a gente consegue fazer um fake tilt. Né? Joia. Deve chegar a 15 graus, mas, por exemplo, a cadeira comprada, né, ela geralmente chega a 35 graus, e algumas das melhores do mundo chegam a 55 graus. Tá. E a Alessandra falou se o SUS fornece as 2 primeiras opções, né? Você já respondeu que fornece, né? Sim. E ela perguntou agora também se uma cadeira de 90 graus pode se transformar numa cadeira reclinável. Infelizmente não.
não vale a pena, ainda mais não vale a pena. Não, muito difícil, porque a gente pode fazer essa de 90 graus, eu posso colocar um apoio de cabeça, eu posso, às vezes, entortar um pouco os 2 tubos, né? Dou uma entortadinha sem quebrar a cadeira, né? Mas tem que ser um super-homem, para abrir o ângulo do encosto. E é legal sua pergunta, porque às vezes, já aconteceu, várias vezes, de um paciente colocar todo o esforço financeiro numa cadeira de 90 graus e eu não tenho a curto prazo como resolver, então eu acabo tendo que fazer algumas maquiagem, né? Alguma alteração nessa cadeira para ela conseguir usar. Eu já vi, Adriana, um técnico pegando uma cadeira 90 graus e colocando o recliner, mas eles falam que daí é um recliner definitivo. Ah, não, mas aí não rola, porque aí ninguém quer ficar. É definitivo, né? Tem que escolher o ângulo que é melhor e aí vai fixar naquele recliner, não tem como ficar mudando. É igual o tilt definitivo também, que muitas vezes acabam colocando e não é bacana. Senão a pessoa vai olhar para o teto, né? Não consegue mais olhar na linha do horizonte, não vale a pena. Nada fixo. A gente tem que ter possibilidades de alteração. Né? Por isso que eu falei a característica. É importante entender a característica da cadeira. É a 90 graus, é a que reclina o encosto e os apoios de pé, e é a que tem o tilt, que tem as 3, que envolve as 3. O Jorge está falando... Manual ou motorizada. O Jorge colocou aqui que é muito importante as pessoas entenderem que o SUS entrega cadeira de rodas adaptada em todo o Brasil para pessoas com ela. Talvez você detalhar um pouco como as pessoas devam proceder, de um modo geral, cada uma em sua cidade, em seu estado, para conseguir explicar o caminho das pedras. Na verdade, não tem muitos dramas. Eu só vou falar por São Paulo, eu não tenho conhecimento dos outros estados, infelizmente, então eu não sei como que é essa política. Teoricamente, ela é nacional, mas eu não acho que ela acontece de forma igualitária em todos os estados. Mas em São Paulo, é UBS mais próxima, de preferência, as pessoas que estão na procura, elas já passaram por alguma equipe de saúde, né? De alguma forma. E essa equipe de saúde já pode sinalizar a cadeira, mesmo que fizer um pedido, não com especificidade, né? Você fala, paciente diagnóstico tal, necessita com urgência. Eu sempre trabalhei com essa palavra, com paciente com doença do neurônio motor. Com urgência de uma cadeira de rodas adequada para a sua condição clínica atual. Então, assim, urgência, urgentíssima. Pegou esse papel, tá com esse papel na mão, se não tiver, não tem problema, mas assim, articula isso na UBS mais próxima. É legal entrar, eu acho que eu já passei isso para o Jorge, deve ter no site do Procura, que é o programa antigo Viver Sem Limites, né, que tem todo o passo, mas é isso, é a UBS que vai encaminhar para o SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, SER. E aí essa dispensação vai acontecer sim, eles dividem, né, em alta complexidade, mas a minha dica, Jorge, é não pedir adaptação. Igual você falou agora, cadeira adaptada para todo mundo. Eu já sou, aqui em São Paulo, eu sou contra. Isso vai atrapalhar e atrasar demais o processo. E se pegar alguém que não tem esse manejo com o paciente com ela, isso é um outro ponto que eu acho que a gente pode falar aqui. Eu não gosto de pensar numa cadeira de rodas para um paciente com ela, pensando em adequação postural. O que é adequação postural? Eu quero corrigir a postura dele. Eu não quero corrigir a postura dele. A gente está falando mais comumente com pessoas de 50, 60 anos, sexta década de vida. Na sexta década de vida, a nossa coluna, ela já tem uma cifose fisiológica, né? A gente já é mais curvadinho. A nossa geração, a minha, com certeza vai ficar mais cedo, né? Mas assim, então eu não posso querer consertar algo que é fisiológico, né? Assim, então assim, Adria, meu manejo clínico, a minha experiência clínica é quanto mais adaptação na cadeira, pior o paciente se sente. Menos então, conforto, né? Menos conforto, porque eu vou colocar eu vou tentar consertar aqui. Uma coisa é quando esse paciente ele está tendo desequilíbrio na cadeira. Quando ele está tendo desequilíbrio, com certeza
a medida da cadeira não foi uma medida adequada e a gente acaba tendo que dar um conforto maior. Porque se ela tiver o tamanho adequado e tiver as características adequadas, como eu falei, os apoios adequados, eu consigo equilibrar esse corpo, né? Então, eu acho muito complicado pensar em adaptação, ainda mais se não tem experiência, porque aí coloca aquele assento, aquele encosto enorme, fica difícil de desmontar, fica feia pra caramba, coloca tecido, sabe, de infantil. Não gosto, gosto de coisa bonita. Então, minha sugestão, depois, se alguém não concordar, óbvio que fica super à vontade, mas para ter o equipamento rápido, seria dessa maneira. O Nuno está falando da cadeira F5, que o tilt é muito bom, principalmente quando acaba a força do pescoço, que ele tem uma emprestada, ele falou. Sim, espetacular, Nuno. A gente está falando da BMW das cadeiras, né? Então, certeza. Aí o Jorge falou que aqui no Brasil isso é inviável ainda, essa cadeira, né? É inviável, e se antes da pandemia a gente já tinha um cenário muito pessimista das fábricas de cadeira de rodas, eu sou super nacionalista, eu acredito muito no meu país, eu já tinha uma visão bem pessimista antes, mas por que pessimista? Porque se o governo não ajudar as fábricas de cadeiras de rodas, a gente nunca vai sair da má qualidade ou né, como que fala? De evoluir em termos de tecnologia mesmo, né? Então, pra vocês terem ideia, para um fabricante de cadeira de rodas alterar alguma configuração ou criar alguma coisa nova, custa em média R$100 mil para ele, em termos de passar na Anvisa, passar no, sei lá, certificação. Então, 100 mil reais eu preciso vender 10 cadeiras de 10 mil reais, né? E, assim, é tudo muito caro. Então, eu acho que o governo ele tem que pensar que a produção interna ela vai ser fundamental agora, porque as importações vão ficar inviáveis, principalmente pela taxa do dólar. O acesso vai ser cada vez mais difícil. E então, aquecer o mercado interno e desenvolver tecnologia nesse sentido, essa ajuda, eu acho que é fundamental. A Vera Lúcia, ela é de Cascavel, ela falou que lá o caminhão é mais rápido, que é via universidade. Que bacana, Não, tem lugar, por exemplo, que quando é criança é a Secretaria de Educação. O que é importante, o profissional que está ouvindo, acho que ele descobrir o caminho das pedras. Cada lugar tem uma especificidade mesmo. E o Adilson falou para você indicar a almofada. As almofadas, bem bacana. E tem uma pessoa que eu não lembro agora, que perguntou sobre o colar também, Adriana. Tá. Colar então, cervical. Você ainda vai falar mais para frente, né, Drica? Do colar cervical? Você ainda vai falar. Da almofada. Para outro, né, para outra coisa. Tá bom, tá bom, mas eu falo, me cobra depois. Bom, tá bom. As almofadas, elas são muito importantes para paciente com ela que não tem mais musculatura, né? A musculatura glútea some. Como ela some, os ossinhos do bumbum, que a gente chama de tuberosidade esquiática, a gente sente em qualquer superfície de contato. Então, a almofada é algo imprescindível. Existem almofadas de água, de gel e de ar, e de espuma. Qual que é a que mais dá certo, a que mais acaba sendo confortável e a que mais é bacana para o paciente? O sistema de ar é o mais adequado. O sistema gel, só se ele for muito tecnológico, muito caro, ele é bacana, porque o gel, ele pega essa estrutura, eu coloco os ossinhos e fica lá, não tem movimentação. A água, ela é super instável, então a água é o pior tipo de superfície que a gente pode pegar. O ar acaba sendo muito bacana, por quê? Porque ele é ágil, ele muda, ele troca. Então a gente tem eu tenho caminho embaixo, né? Eu tenho como circular alguma coisa embaixo. A espuma, ela é adequada, ela é bacana, mas dependendo da espuma, né? Tem vários tipos de categoria de espuma. Então, para paciente de gel, eu gosto muito do sistema ar. Tem 2 modelos específicos, tem um que é super barato, que acaba ajudando, que ele é um amortecedorzinho, que eu imagino que eu preciso dar uns 2 centímetros de amortecimento para esse paciente, para ele não ficar direto no assento.
E entre as almofadas de ar também tem algo para se pensar. Por quê? A maior parte da tecnologia das almofadas de ar, que são caríssimas, são desenvolvidas principalmente para pacientes que não têm sensibilidade, lesados medulares, que se eles não sentem, eles precisam sentar numa superfície de contato que seja altamente segura. Já o paciente com doença motor, ele tem sensibilidade, né? Então, assim, existem categorias, e a mais simples das almofadas de ar, do melhor fabricante do mundo também, já dá conta. Ela dá conta por 2 motivos, porque as células são grandes, e isso é bem importante para a distribuição de peso. Ela é mais barata, né? Então, assim, acaba sendo um sistema bacana, mais acessível, e leve, muito leve, de ser colocada de um lado para o outro, super higiênica. E tinha mais uma característica que eu queria falar. E só 5 centímetros. Né? Eu não posso querer uma almofada de 10 centímetros para um paciente de ELA, que não dá, não cabe, não é o caso. Então, ela tem esse tamanho, essa espessura, que eu, particularmente, tenho mais sucesso com esse modelo de almofada. Respondi? Eu acho também, né, Adriana, porque as pessoas, às vezes, pensam que a almofada, né, de ar, no caso que você está falando, né, ela pode ficar mais cara que a almofada de espuma, né? E o que tem que ver é o custo-benefício, né? Porque a almofada de espuma tem que ter trocas mais frequentes, né? Não, sem dúvida. A de espuma... Já de ar, não. Tem que ser a de ar, eu acho que tem que ser. Pode demorar um pouquinho para adquirir, mas é melhor ter essa de ar. O SUS dispensa esse modelo também, isso é importante falar. O SUS tem. Então, quando eu faço pedido para o SUS, eu já peço com essa almofada também. É super importante isso. Isso é maravilhoso. Pelo menos no estado de São Paulo, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí de prescrição. A Cristina, ela é aqui no Vale do Aço de Minas Gerais. Ela falou que lá também havia universidade. Que bom, né? Quando tem universidade. Bacana. E eu acho assim, onde você descobre uma via de dispensação, já divulga, né, para as pessoas, que eu acho que isso é muito bacana. Porque aí, se tiver alguém da região, já sabe qual é o caminho das pedras aí. Tá vendo, Jorge, como não é igual em todos os lugares? Não adianta, não, infelizmente. Isso aí funciona, tá me lembrando muito também, como que nem conseguir um BIPAP via SUS, entendeu? Cada local, cada cidade é de um jeito, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Infelizmente é assim, né? Quer dizer, e o Brasil, do tamanho que tem uma diferença de diversidade muito grande, né? De recursos e de pessoas, enfim. Mas acho muito importante saber o mínimo, sabe? Assim, essa característica que a gente falou, porque é muito comum na rede pública, né? Os profissionais não terem essa expertise na prescrição, ou tenha muita limitação nos equipamentos, só aprende aquilo que o SUS dispensa, né? Então, é legal ter esse conhecimento e saber o que você está me prescrevendo, esse é o modelo que tem o apoio de cabeça, que reclina, esse é o apoio, vai ter almofada de ar, é a almofada de ar que vai ter. Então, eu acho que é legal a gente saber e ir divulgando esse boca a boca. Rodrigo, fala um pouquinho, então, de como a Marisa falou, que teve uma pessoa que falou sobre... Perguntou sobre colar. Sobre colar e sobre órteses também, né? Tá bom. Então, sobre colar... também da nossa experiência clínica, assim, a gente acaba sabendo o que acaba dando mais certo. Então, tem 2 coisas, sempre o mais barato e o mais caro, né? O mais inacessível. O mais barato, quando o paciente não é tracostomizado, é aquele colar azul, que acho que eu não vou falar marca, mas é um colar azul, de espuma mesmo, que aí, quando o paciente dá certo, ele acaba comprando 2, 3, 4, às vezes tem que diminuir um pouco o tamanho. Então, esse colar, ele acaba dando um certo conforto e mobilidade, ele segura, mas não imobiliza. E um outro colar é um colar importado, que a Amazon, a gente consegue comprar pela Amazon, e depois eu passo para vocês também isso, não tem problema, passo... Mas é um colar que o mundo inteiro usa.
E aí na Amazon, o que acontece? Você chega, já acaba, principalmente para receber aqui no Brasil. Ele custa em média $200, né, esse colar, mas é muito difícil ele dar errado, muito difícil. O que eu vou convencer a Natashinha, que vocês vão ter a palestra dela mais para frente, eu quero tentar prototipar esse modelo na impressora 3D. Ou se tiver alguém aqui que tem impressora 3D, que trabalha com isso e quiser conversar comigo depois, acho que a gente tem todo o potencial para prototipar verdade. A alça que segura e depois... você pegou a Lina, que fofa. Quer mostrar, a Lina? Peraí, eu fui buscar. Bota aí, Cristiano, me põe de volta no vídeo. Só a gente tá vendo. Já tá no Ela vídeo. Foi buscar o colar de $200, tá, pessoal? Então, esse aqui, né, que você falou, que a pessoa usa assim, né? Coloca em você, Nina. O Fábio usa bastante, eu vejo ele de foto bastante com... É um colar todo vazado, principalmente para quem tem traqueostomia. Eu não sei se eles estão vendo. Então, Acho que tá, né? Assim, ó. Tá? Bacana. Ó, tá vendo essa alça que a Lina tem? Isso daí para fazer em 3D é um palito. E depois a gente coloca esses velcros bem macio. Mas eu acho que isso até o final do ano eu quero desenvolver isso daí de todo jeito. Esse apoio, o apoio no queixo é super bom, né, Adriana? Super bom, super confortável. Mas você sabe que o Fábio, ele reclama um pouco que esse apoio aqui, que é um ferro isso aqui, né? É um ferro. Né? Apesar de ter toda essa parte que é um pouquinho mais espuma bem fininha, muito tempo com isso, ele acaba, acho que ele apoia o pescoço aqui, ele reclama de dor um pouco aqui nessa, né, isso aqui, mandíbula, né? Nessa região, com certeza. Esse é um ponto que eu acho que a impressora... Troca pelo de espuma, então fica... fica variando, mas os dois que mais dão certo. Não tem perfeição, não existe, porque você ter um peso para um dispositivo... nenhum dispositivo é confortável por muito tempo. Eles podem ser confortáveis, mas não por muito tempo. Igual a máscara do BIPAP, né? Tem que ir trocando. Mas para quem trabalha com impressão 3D, tem um filamento que ele é flexível. Ele é bem mais... Quando tem que fazer coisa para bebê, a gente acaba usando esse filamento. E aí eu penso nesse filamento mais flexível para ser feito. Opa! Então, se alguém tiver aí, já vamos conversar sobre isso. Vamos, a Dilson está falando para a gente patrocinar o projeto Colar. Vocês cobrem a Natashinha. Fala que eu já estou cobrando ela. Eu só não tenho minha impressora 3D porque eu tive o bebê. Então, ou era o bebê ou a impressora 3D. Meu marido falou. Então, é o bebê. Ver uma impressora 3D. Adriana, a Cláudia, ela está falando que ela fez uma cirurgia de hérnia cervical há 2 anos e meio e ela não encontra um travesseiro confortável. E também ela quer saber no caso de usar uma luva, ou se tem alguma coisa para colocar na mão que é parada. Ela é de Macapá. Tá. Então, vamos lá. Travesseiro é algo que é super pessoal, mas depois que o paciente começa a usar a máscara do BIPAP, acaba sendo um desafio super grande, que não pode ser resolvido só com travesseiro. Eu não sei se ela já tem uma cama, porque esse é um ponto que a gente também queria falar, o quanto que é importante uma cama com regulagem e uma cama adequada. Então, se eu tenho uma cama que já me permite alguma alteração, tanto na cabeceira quanto no membro inferior, o travesseiro acaba sendo um detalhe a menos, assim, para eu me preocupar. Mas tem um modelo de travesseiro, que também eu posso passar depois, que ele é vazado no meio, ele é bem interessante, que ele é justamente para quem usa máscara. E aí ele tem um recorte, alguns pacientes têm se dado bem com isso, mas infelizmente, eu costumo dizer que é tentativa e erro. Porque eu não sei como que você dorme, mas a maior parte dos pacientes acabam dormindo em decúbito dorsal, né, de barriga para cima. E aí, qual que é a outra pergunta? Vamos lá? É sobre colocar alguma coisa na mão. Ela falou de colocar alguma coisa na mão parada, se ela podia colocar uma luva, no caso é uma órtese, né? Tá. Na verdade, não é adequado uma luva, assim, tanto pela dificuldade de colocar e assim, ela não teria um efeito adequado,
Mas é muito importante também a terapia ocupacional, quando ela avalia, ela vê a necessidade de órtese, que são equipamentos moldados na hora, né? A gente usa termoplástico de baixa temperatura, onde a gente acompanha o que está acontecendo com esse membro superior. Então, muitas vezes, eu tenho só um punho caído e consigo funcionar os dedos. E aí, o paciente ele precisa de uma órtese que faça a força dessa musculatura extensora do punho para funcionar melhor os dedos. Ou eu não tenho essa fraqueza tanto, mas meus dedos dobram, né? Principalmente quando a gente fala de doença do neurônio motor superior. Eu tenho espasticidade, os dedos, eles são funcionais, mas eles dobram demais. E à noite isso é muito desconfortável. Então, precisa de modelos de órteses moldados na hora que auxiliam aí na melhora desse posicionamento. Tomar muito cuidado, o que é órtese de posicionamento, o que é órtese funcional, né? Às vezes tem profissional que indica usar uma órtese gigante, enorme durante o dia. Não, durante o dia não, é assim, para quem funciona, né? A gente deixa para quando estiver em descanso e não estiver utilizando. Uma coisa também da minha prática clínica é quanto menor a órtese, menor o equipamento, melhor, mais o paciente se adapta. Então, é bem importante acompanhar isso. Tudo bem? Tudo. Não sei se você vai falar de elevador. A Alessandra quer que você fale sobre elevador. Elevador é lift de transferência ou elevador de domicílio, elevador de escada? Ela gostaria de saber se é adequado para locomoção. Elevador? Tenta me explicar melhor. Me explica melhor se é o lift de transferência, se é, né, a gente coloca o paciente e anda com ele pela casa para transferir, ou se é de teto, um lift de teto, só para eu entender aí. Olha, a órtese para você mostrar. Essa é do Fábio, é do Fábio. É a do Fábio, feita para a pessoa ter noção, para quem nunca viu. Uma dúvida que eu tenho. Essa foi feita sob medida, como você falou, com a placa e tudo mais. Existem essas órteses que eu já vi gente nos grupos que eu participo, a órtese comprada pronta. O que você acha disso? Que a pessoa vai lá, adapta na mão e... aquela que é grandona, né, que compra na farmácia, ela é ruim para qualquer pessoa. Por quê? Porque ninguém tem uma mão PMG. Mas uma coisa ruim dessa órtese de farmácia é porque ela deixa o ângulo do punho em 35 graus, ela deixa absurdamente esticado o punho e a mão espaldada. Então, quando a gente vai posicionar o membro superior, a gente quer uma mão numa posição de descanso, uma posição mais adequada. Então, eu raramente vi alguma vez que uma órtese comprada pronta deu certo para algum paciente, não só de ela, mas para outras patologias. O que dá certo muitas vezes nos pacientes de ela são as órteses só do punho, aquelas de tecido levinha, que esses acabam dando certo, porque aí encaixa talher, encaixa o celular. De neoprene, né? De neoprene, você está falando? De neoprene. Essas acabam sendo uma solução bacana, mas deixar claro que devem ser usadas só para função, nunca para dormir. Então, essa parte da órtese é bem importante ter um especialista em mão, um médico, assim como prescreve do membro inferior. Os fisioterapeutas não têm tanta expertise nisso, por isso que é muito bacana ter a TO junto na hora da prescrição e da confecção. Tem órteses também, eu não sei se o Fábio tem, só anelzinho de estender o dedo, isso faz uma diferença enorme. Quer que eu pegue? Pega. O paciente está com uma fraqueza né? Ele não está conseguindo usar o computador, por quê? Porque a musculatura que estende o dedo, ela não está funcionando. Então, o dedo fica parado. Aí a gente coloca um simples anelzinho muito leve, feito sob medida na hora, e o paciente fica numa postura que ele consegue digitar por inúmeros, né, assim, por um bom tempo. Essa função é aumentada. Então, eu tenho órtese, é importante saber, órtese de posicionamento, que é para evitar contraturas. Eu nem vou falar em deformidade, porque não é raramente tem deformidade. A gente tem contraturas que são reversíveis, então eu estou hoje com a mão assim, mas se eu estiver bem posicionada, eu vou voltando essa mão de uma maneira adequada. E eu tenho órteses funcionais,
É esse punho caído, eu melhoro ele. É esse dedo que não está funcionando direito, eu estico ele. Então, essa é uma parte. Aí vai me perguntar se o SUS dispensa. Não é tão comum quanto cadeira de rodas, mas tem centros de reabilitação que também têm a ortetização. Então, quando for pedir a cadeira ou se for na OBS, pode perguntar sobre órtese de membro superior também. Aqui, ó, Drica. Achou? O anel dele, O dele não é tão pequeno porque o Fábio é forte, o dedo forte, Mas é como se fosse para esticar os dedinhos dele. Ele usou muito isso para digitar quando ele estava escrevendo o livro dele. Que ele ainda conseguia fazer, ele foi assim que ele fez, com essas duas. Tá? É o mesmo material. Tem marido que quer continuar usando porque não quer, tem que usar aliança. E aí eles gostam de usar, a esposa obriga a usar para parecer aliança. Adriana, fala. A Janaína falou que ela sente o pescoço dela muito pesado e cansado, se ela pode utilizar esse colar. Por quanto tempo? E ela também quer saber dos pés de bailarina, o que fazer para reposicionar. Super bom. Pode usar fita de kinesiotape, órtese. O pescoço é um desafio super grande, mas igual que eu falei, a gente já tem essas duas possibilidades. Não consigo dizer quanto tempo deve usar ou não. O que eu acho é que nunca deve ser só o colar, todo o peso fica só no colar. Então, como eu falei, se eu tenho uma cadeira de rodas adequada, que tem um apoio de cabeça que chega na frente, que eu consigo dividir entre um e outro, se eu tenho uma poltrona adequada, bacana, que reclina, e aí eu consigo dividir entre um e outro. Então, é sempre uma dupla aí, né? Para não sobrecarregar só um dispositivo, porque ele não aguenta. A nossa cabeça ela é muito pesada. Até quando a Nina falou que o marido dela sente dor perto da ATM, eu acho que pode ser por isso, né? Que pesa para frente, né? Sim. E aí vem a dor, então tem que estar. E aí, o que acontece? Por que tem que ser muito bem estudado isso? Porque muitos pacientes bulbares, eles precisam fazer a flexão do pescoço para engolir, né? Para conseguir ter essa segurança de engolir, de comer. Exatamente. Então, o pescoço, ele precisa já ficar mais fletido do que nós, né? Já é uma defesa, né? Uma segurança. Então, tem que ter essa variação, tem que ver o melhor dispositivo. Como é que você vê, Drica, como é que você analisa aquelas faixas? Às vezes a pessoa está com a cabeça encostada. O Fábio nunca gostou justamente porque ele precisa dessa flexão, né? Sim, sim. Mas, às vezes, aquela faixa que você bota aqui e que fica preso e que mantém a cabeça ali no lugar. O que você acha disso? Para pacientes que não têm esse problema de muitos pacientes precisam do apoio, a gente chama do apoio mentoniano e do apoio. Eu falei, tá certo mentoniano? Mas não, occipital, occipital, desculpa, a gente chama frontal, né? Frontal. E o colar junto, e o apoio de cabeça. Então, às vezes tem paciente que é muito grande, assim, 2 metros de altura. Imagina como é a cabeça, né? E ainda eu tenho que funcionar para ter essa segurança, eu tenho que funcionar para os meus olhos terem um campo visual bacana para acesso ao computador, né, ao mouse ocular. Então, é um desafio assim que tem que ir testando várias possibilidades mais juntas. Eu gosto de junto. Eu tenho paciente que é a faixa, o apoio de cabeça, a faixa, o colar, e a gente vai seguindo assim, vai variando. E para os pés de bailarina, que a Marisa falou que ela... Os pés de bailarina. Esse é um ponto que, às vezes, a família, o paciente tem muita resistência, que é usar uma órtese. A órtese do pé é uma órtese mais complicada de ser feita, porque ela exige um molde de gesso. Aí vai para uma oficina que usa uma outra temperatura, não é igual da mão, que a gente vai lá com a panela e já faz na hora. Então, ela exige mais, tanto financeiramente quanto de trabalho. Assim, se não dá certo, aí tem que voltar, porque não dá para regular na hora. É caro também. Mas é um dispositivo muito importante para o fisioterapeuta que está acompanhando já cantar a bola da importância desse dispositivo, né? E tem pré-fabricados que compra em loja? Tem, mas também é a mesma coisa, nenhum acaba sendo um modelo universal. A não ser se
seja só posicionamento, né? Tem alguns modelinhos até que vão, mas o ideal é ser feito sob medida e o SUS também dispensa esse equipamento, também pode pedir via SUS também. Então, para o pé de bailarina, é bem importante, porque vamos supor que amanhã chegue a melhor cadeira do mundo para todo mundo, a melhor. Eu vou ter complicação de te colocar sentada nessa cadeira, porque o pé vai estar muito comprido, né? O pé um pé que era para ficar em 90 graus, ele está muito comprido, então eu vou ter problemas para colocar o sapato, para ter uma adequação bacana na cadeira. E quanto mais demora para colocar essa órtese de pé, mais é difícil de adaptar, pelo que eu vi dos pacientes, né? Aí eles falam que não querem, que não acostuma, mas é porque tem a dor, né? Tem a dor do alongamento. Não, e eu, igual que eu falo, infelizmente, na mão, essa história, quanto menor a órtese, a Lina mostrou um modelo que é de mão, mas se a gente for na literatura, for procurar as evidências, essa órtese ela tem que chegar até 2/3 do braço. Quantos pacientes vão usar 2/3 do braço? Lina, o Fábio usaria? Se tivesse até aqui a órtese. Essa ele já usa pouco. Doença imobilizante, já tenho fraqueza, eu vou ficar inteiro. Então, o pé é o mesmo problema, né? Assim, aquela bota grandona, pesada. Mas, assim, é bacana ter, imaginar que tem, porque em determinados momentos, quando você tiver em repouso, vale a pena ficar 2 horas com ela, por exemplo. Evita uma... e depois, quando esse pé não está muito bacana, também ele faz muita lesão, né? Se ele não está bem posicionado. Adriana, a pessoa que falou do elevador, a Alessandra, ela falou que, eu acho que ela está falando do guincho, ó. Elevador seria aquele que anda pela casa com o paciente, não seria o de teto. Então, eu estou achando que ela está falando do guincho, não é não? Acho que é o lift de transferência. É o lift. Eu gosto muito do lift de transferência por 2 motivos. Aumenta a segurança do paciente nas transferências e tira a sobrecarga dos cuidadores. Então, é muito importante esse equipamento. Eu gosto bastante. E óbvio que a família tem que ser bem treinada, os cuidadores também. Os guinchos brasileiros nacionais são de boa qualidade. O governo não dá só entrando na defensoria, né, via justiça para dar. Outro ponto que acho que é importante de falar agora, que me deixa, que eu também acho que nós, como organização da sociedade civil, a gente tem que começar a mudar. Os convênios médicos, né, os home cares, eles não fornecem equipamentos de qualidade. Então, eu chego na casa de um paciente que tem um convênio de, né, sei lá, de alto padrão, eu chego lá, ele tem a cadeira de banho igual o do serviço público, igual, idêntica. Ele tem a cama hospitalar, que é uma cama hospitalar que também não está de acordo com a cama que deveria, né, que poderia ter. Não oferece lift de transferência, não oferece cadeira de rodas, eles também oferecem cadeira de rodas também, aquelas piores do que da porta do serviço público. E aí acha que é normal isso. E o paciente, a família está tão fragilizada nesse momento que ele acha que aquilo é a cadeira de banho adequada, aquilo é já paga tão caro, já está tudo incluso, já tenho tantos recursos humanos, eu faço fisioterapia motora 3 vezes ao dia, resp 2, fono, imagina que essa deve ser a melhor cadeira também. E esse é um ponto que me deixa muito chateada, porque eu chego lá, ele tem essa quantidade de terapia, muitas vezes, né, não tão especializada, mas ninguém olhou a cadeira de rodas que ele tá usando, que causa dor, que causa desconforto. Então, a família tem que acaba entendendo, né, e que tem que ter o sistema, tem que comprar, mas esse é um ponto que eu acho que é a se discutir, assim, até que ponto que um convênio médico, quanto custa um equipamento adequado e quanto custa recursos humanos, cada vez mais caro e mais arriscado atualmente. Você falou da cadeira de banho, né, Adriana? O quanto que é importante essa cadeira ter tudo que você falou da cadeira de rodas mesmo. Né, geralmente ela só tem a cadeira normal, a de banho, e a cadeira com tilt. Com tilt e apoio de cabeça, né? Porque assim... Se tem tilt e tem apoio de cabeça, já vem. Mas aí a gente tem no Brasil, geralmente, 2
modelos principais, né, que tem tilt, não são da melhor qualidade, vive quebrando, pistão quebra, mas assim, bem ou mal, a gente tem uma possibilidade melhor aí. Fala, Má. Mas o que eu vejo, né, que eu já vi de pacientes que eu atendi, é que os terapeutas que atendem, que nem você está falando, a família, não sabe da existência da cadeira de banho com o tilt e com apoio de cabeça. Sim. E o que dá de qualidade de vida para essa paciente, porque até então, para ela tomar banho, tinha que ser com 2 pessoas, porque uma tinha que segurar a cabeça e a outra dar o banho. E fora que a água ficava toda caindo, né? Porque não curte o banho, acaba sendo desconfortável. Não, ela falou que acabava usando mais o chuveirinho, então não podia tomar aquele banho imerso, né? Acabava usando mais o chuveirinho, porque senão a água fica caindo na cabeça, né? Direto, né? Da pessoa, né? Não, então, sem dúvida. Que isso é gratificante, né? Que é a hora do banho, né? É maravilhoso. Um recurso adequado na hora do banho, não tem dúvida do prazer que... A Cláudia está falando que ela é paciente, né? Que ela tem e ela está ficando muito esclarecida com todas essas informações. Ai, que linda! O quanto que é importante, né? E é mesmo, para isso que você está falando, porque daí, quando vai ver a cadeira, a pessoa fala, não, eu não quero uma cadeira, o próprio paciente vai falar, né? Sim. Hoje a gente já sabe, eu quero... Dar um depoimento meu, né? Que eu estou nesse mundo tem 2 anos, mas eu não tinha noção da importância da terapia ocupacional para um paciente, né, com doença neuromuscular, né, que vai perdendo suas capacidades motoras. Como é importante, são detalhes que a gente não valorizava, né, que não tinha noção, não valorizava pelo fato de ignorância, né, do assunto. E como é importante cada detalhe, desde que o paciente ainda tem movimento, ele consegue comer sozinho, através daqueles talheres curvos, ele consegue fazer uma adaptação do copo para ele não ter que virar a cabeça, aquele copo que tem, né, ou seja, são detalhes que a gente nunca imaginou, né? E a mesma coisa, cada detalhe de que cada paciente usa, seja a cadeira de roda, a cadeira de banho, para tomar um banho gostoso, de chuveiro, sabe? São coisas, os prazeres passam a ser tão pequenos, né, que têm que ser muito valorizados. E que, para isso, né, é importante esse trabalho de vocês, né? Esse esclarecimento, essas informações. Nossa, eu acho isso assim, fantástico. Dá uma qualidade de vida ao paciente que ele, às vezes, não sabe o que tem. Né? Que pode... Lina, é muito comum. O paciente não sai de casa, nunca mais saiu de casa, porque ele não tem uma cadeira de rodas. E essa cadeira de rodas, é claro que ela precisa ter o suporte para o ventilador, ela precisa ter algumas características para poder sair de casa, mas sem isso não tem, né? Não tem circulação na comunidade. Um ponto importante, ninguém perguntou, mas eu gosto de uma cama adequada, né? E não precisa nada de ser hospitalar. Hoje a gente tem modelos no mercado de camas lindas, com custo-benefício muito bacana, né? Por que elas não são tão caras? Porque elas são vendidas para o público em geral, para marido e mulher que brigam. Tem marido e mulher que brigam, porque cada um puxa a coberta, ou cada um quer alguma coisa, então eles separam os colchões, e aí não tem mais briga de marido e mulher. Então, tem no mercado normal, e essas camas podem ser utilizadas para pacientes com ela. Se a gente precisa de regulagem de altura, aí já é outro ponto, né? Ela vai para uma categoria maior, mas mesmo assim, são camas muito melhores, sem essa cara de hospital. Eu não gosto de cama hospitalar, gente. Eu não... Sabe, não é porque tem home care em casa que tem que ser cama hospitalar. Eu gosto de ser algo aconchegante. Então, eu gosto. Tem a cama, tem a cadeira de rodas, né, que a gente já consegue de outra forma, e tem que ter assim, geralmente o ideal é que tenha um intermediário. Esse intermediário acaba sendo as poltronas, né? Então, as poltronas, elas acabam tirando esse paciente da cama, facilitando muito o manejo, o conforto, a vivência, né, no ambiente familiar, e a cadeira de rodas é um outro ponto. Então, eu gosto dessas 3 trocas aí durante o dia. As poltronas, tem muitos modelos pela internet, muito modelo que vende, de todos os preços. Aqui também eu gosto mais de 2 modelos que acabam dando mais certo, um mais em conta e um mais caro,
e que são poltronas que acabam ajudando no cuidador também, no cuidador de tirar esse paciente da cadeira ou não, né, com o sistema de elevação. Então, tem alguns segredinhos, às vezes, que facilitam demais e favorecem esse maior conforto. Fora isso, essas poltronas também têm um sistema tilt gostoso. Então, eu quase deito, né? Eu não preciso ficar na cama e eu posso ficar numa poltrona que tem rodinha, que eu consigo me locomover, que eu consigo ter mais acesso à tecnologia do que na cama, né? Na cama a gente tem que se pendurar para o uso do mouse ocular. Então, nessas poltronas a gente acaba tendo uma vivência muito bonita, muito maior por todos os lados, né? Adriana, o João Paulo está perguntando de colchão. Ah, tá. Colchão, geralmente, para as que vêm, as camas hospitalares de home care já são horrorosas. Os colchões que eles mandam são piores ainda. O que eu aconselho sempre é já pensar no colchão que você gostava antes. Por exemplo, eu gosto de colchão mais macio, meu marido gosta de mais densidade. Então, como você gostava antes, não tem que mudar agora. Só o que a gente tem que pensar é que esse corpo ele precisa de mais amortecimento. Eu tenho ossos, né? Eu tenho menos músculo e tenho mais como que eu vou falar? Mais extremidades ósseas que vão encostar em algum, né, no contato com algum colchão. Então, o colchão, eu repito, é pessoal, mas a gente tem como fazer esse amortecimento por meios de colchão caixa de ovo adequado, de boa qualidade, isso é importante, não dá para ser qualquer colchão caixa de ovo que compra granel lá, geralmente, que não tem nem certificação, né? Então tem que ser colchão de qualidade que vai durar 4, 5 meses. Não é tão caro, né? Assim, aliás, não é o custo-benefício de um conforto, não é caro. E tem também esses sistemas de ar, né? Que coloca na cama. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse sistema de ar. Eu acho que já tem o ventilador, já tem muita coisa envolvida. E aquele colchão de ar sobe, infla, volta, infla. Mais uma vez, o paciente tem sensibilidade, então eu prefiro algo que amorteça, mas que não fique com essa máquina só infla e para. Eu tenho outras alternativas antes desse. Só voltando um pouquinho, né, que a gente estava falando das hortes, a Janaína, ela falou que lá na cidade dela não tem, é do interior, ela não tem quem faça as hortes, ela gostou dos elastiquinhos que estica o dedo, que a Lina mostrou, que é os extensores que você faz, Adriana. E aí ela disse que lá não tem quem faça no interior. Tá. Eu vou fazer o seguinte, pede para ela me escrever, às vezes eu conheço alguém na região, mas eu vou também adiantar uma coisa que eu já falei com a Natasha, que eu passei nessa pandemia, eu tive uma paciente bebê que eu atendo, criança, né, que o cachorro comeu o anel, e aí eu tinha que moldar e não podia sair de casa, que eu também tô com bebê. Então, as enfermeiras tiraram as medidas e eu moldei em casa e mandou entregar por motoboy. Dos 3, um deu certo, e então aconteceu. Mas a impressora 3D, ela é também um futuro aí, quando a gente tirar a foto da mão desse paciente, eu consigo fazer esses anéis e enviar pelo correio. Então, também aí quem trabalha com 3D, a gente precisa viabilizar essa outra. Vai ser revolucionária, né? Acho que vai ser. Agora, na pandemia, eu pensei muito nisso. Nossa, imagina. Depois, no final, vou deixar, quer dizer, as pessoas podem entrar, mandar qualquer coisa que queira falar com vocês, né? Pode mandar pelo nosso e-mail, contato, ou WhatsApp para as assessoras, assistentes sociais, aí eu passo direitinho os dados para poder chegar até vocês as dúvidas e questionamentos. Eu falei quase de tudo, eu queria que a Marisa falasse, porque a Marisa é uma super especialista de mouse ocular com os pacientes com ela, de software de comunicação, e eu queria que ela falasse da importância do posicionamento na hora da prescrição e treinamento desses dispositivos, Má. Ia falar agora, a bateria do meu, não achei que ia acabar a bateria do computador, eu preciso pôr aqui rapidinho, mas acho que vou ter que desligar alguma coisa, que tem muita coisa ligada aqui. Eu ia falar sobre isso, da importância de tudo isso que a Adriana falou, porque a maioria, né, das pessoas, né, dos nossos pacientes, eles precisam da tecnologia, né?
E se não estiver bem posicionado, eu acho que, Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho do posicionamento na cama, além do que você já falou de colchão, né? Porque eu vejo porque a maioria fica muito na cama, mesmo com o mouse ocular, né? Então, o que eu vejo é isso, do quanto que é importante esse posicionamento na cama ou na cadeira de roda, porque senão eles não vão ter o acesso à tecnologia, né? E a tecnologia, ela tem várias fases. Eu preciso ligar aqui, peraí. Tá. Eu vou contando uma história enquanto a Marisa vai lá, que tem a ver com a pandemia agora também. Tem uma paciente que eu atendo, eu acompanho, ela é de Campos do Jordão, e ela tem um sistema de mouse ocular que é o mais evoluído, acaba sendo um software é um dos mais modernos de agora, que já vem com o suporte. E aí a filha dela me escreveu desesperada, ela falou, ela não está conseguindo mais usar o mouse ocular, não está conseguindo. Aí eu contactei o engenheiro da empresa, e aí ele falou, Drica, vamos analisar o software juntos, via remoto, né? Igual o Ronaldo faz, que ele vai dar palestra e tal. Então isso a gente consegue fazer via remoto. A gente analisou, marcou o horário, analisou o software, estava tudo bem, não tinha nistagmo, não tinha nada que indicasse que ela não estaria com um movimento ocular adequado. Aí o técnico dessa empresa ele falou, Adri, esse equipamento ele permite que a gente veja a paciente usando. Então, além de eu analisar o software, eu consigo ver como que ela está. Então, vamos abrir a tela, vamos avisar que a gente vai abrir a tela para ver como que ela está usando o TOB. Quando abriu a tela, o que aconteceu? Uma cuidadora ficava segurando a cabeça dela enquanto ela usava a alta tecnologia, né? Assim, então, pimba, na hora. Como que alguém vai... O mouse ocular já é super difícil de usar de primeira, de calibrar. Imagina com alguém segurando a tua cabeça, né? Não tem como essa pessoa ser perfeita e segurar de uma maneira adequada. Então, era completamente o posicionamento. Ela não queria mudar de uma poltrona que ela adora, que não tinha apoio de cabeça. E não teve jeito, a gente teve que mudar a máscara. Esse é um ponto importante de se falar, se não estiver bem posicionada. Eu ainda tenho o problema da ventilação não invasiva, que atrapalha o campo visual. Então, se eu não tiver uma boa posição, um bom suporte do computador, isso prejudica e muito. Então, às vezes eu sou chamada lá e falo, ele tem a melhor tecnologia, mas não consegue usar. Quando eu vou ver, aonde que ele está usando? Precisa melhorar o posicionamento, barba, cabelo e bigode, para depois dar esse conforto do uso da tecnologia. Será que a Marisa deu chabu lá? Deixa eu ver. Olha só, alguém falou aqui, ó, eu vejo que pacientes sem colchões pneumáticos dão mais lesões por pressão do que aqueles que usam. Assim, vou ser bem sincera, eu acho que eu vejo pouca lesão por pressão. O pneumático, assim, é uma opção minha, assim, mas tem pacientes que se adaptam. Eu sempre gosto de dar várias opções, aí a pessoa decide qual que é o melhor, né? O Adilson aqui, enquanto a Marisa não vem, eu vou fazendo aqui o papel dela. O Adilson, ele fala que ele não consegue se virar sozinho à noite, né? E que ele sente dores e, às vezes, ardência, né? E se demora para virarem ele, a esposa dele virar ele. Alguma dica para minimizar esses incômodos? O Fábio aqui também, complementando, ele dorme muito de lado, porque ele não tem tráqueos e tudo. Então, ele fica de lado e chega uma hora que ele começa a sentir esse lado dói, o quadril dói, e ele tem que mudar de posição. Acho que é mais ou menos que nem o Adilson está falando. Se tem alguma coisa para minimizar isso. Nós precisamos colocar um amortecedor aí. É raro um colchão que já venha com esse amortecedor, né? Assim, que já tem essa... Então, como eu falei, colchão, caixa de ovo de boa qualidade, né? De boa densidade, de boa altura. O pneumático para quem se adapta e não se importa com barulho, né? Com plástico, né? Como fala o material que vem. Tem sistema de ar que não é pneumático, e esse acaba sendo bacana tanto quanto o da cadeira. Então, mas tem que ver qual que é. Eu sempre procuro falar assim, ó, quando eu vou fazer a prescrição. Existe o A, o B e o C. Começa com o A, que é o mais barato, o B, né? E vai testando para ver o que
é adequado para cada um. Certo. Ah, que mais? Olha quem falou. Fiquei aliviada, também não gosto de cama hospitalar, usamos cama tradicional. Isso mesmo, também não gosto. E eu brinco também, gente, se o fabricante de cadeira de banho sentasse na cadeira que ele fabrica, eu duvido que ele continuaria fabricando essa porcaria. O SUS também dá cadeira de banho, é importante saber, mas não de boa qualidade, então é raro eu pedir uma cadeira de banho para o SUS, porque, assim, se não tem nada, lógico, é melhor do que nada, mas não são de boa qualidade mesmo. Ainda bem que é muito rápido, né? O uso não é aquela coisa que a pessoa passa o dia na cadeira de banho. Né? Isso é. Que mais que a gente... A Marisa está tendo dificuldade aqui. Vê se alguém tem mais alguma pergunta. Ó, dói o quadril, dói o braço. Você imagina que aqui, ó, a gente não tem mais a musculatura e o osso, o húmero, ele acaba pegando, né, a superfície de contato dessa cama. Não há quem aguente, não há. Eu acho que o posicionamento na cama é uma coisa muito complicada, que você tem que vir fazendo ajustes diariamente para tentar entender qual é a posição que você fica melhor. Às vezes você fica melhor de um lado do que do outro, né? Ainda tem também a própria né, capacidade pulmonar, que às vezes é mais fácil virada de um lado do que do outro, né? E eu acho que a pessoa tem que ir tentando botar... O que você acha de botar, por exemplo, travesseiro entre as pernas, abraçar um travesseiro, coisas desse tipo? Eu acho super válido, super válido. Tudo que der mais conforto, tudo que amorteça. A gente tem que pensar isso. Tenho menos músculo e tenho mais osso aparente. Eu preciso, além de eu ter mais osso aparente, eu tenho mais peso, né? Porque eu não consigo vencer a gravidade para me mexer. Então, um ponto importante que ele falou, eu, a Lina, que não temos nenhum acometimento, a gente precisa mudar de posição várias vezes na noite. Então, imagina uma pessoa que tem menos músculo, que tem menos conforto já, né, de um equipamento. É normal sentir esse desconforto, sim. E aí, por isso que a gente tem que ir para esse sistema de amortecimento. Tem que pensar nisso. Isso é. Né? Acho que a Marisa ainda está com dificuldade aí. Ela teria que tentar sair e voltar, mas eu acho que ela não está nem nos ouvindo, né? Eu estou vendo que... Eu acho que ela vai voltar agora, não? Será? Não sei. A Bruna está falando que ela não consegue nada pelo SUS. Aí você vai ter que entrar com medidas, né, judiciais. Da onde ela é? Da onde ela é? Boa noite, aqui na minha cidade eu não consegui nada para o SUS do meu esposo. De onde você é, Bruna? Diga aí. A Mônica Farinelli falando que o Marcelo, né, o irmão dela, tem muitas almofadas quando ele fica de lado. É como você falou, é o conforto, né, da pessoa. Tem que pensar nisso sempre. A Cláudia está perguntando que ela dorme de peito para cima, se tem problema. Não tem problema. Eu acho que esse ponto é bem importante. Como dorme, a posição do dormir é algo super importante de ser discutido com o fisioterapeuta respiratório que acompanha, porque quando você faz a avaliação, né, da capacidade respiratória na posição deitada, várias posições, então isso é um fator importante que o fisioresp às vezes dita as regras de qual é a melhor eficiência para você dormir. Acho isso importante. Tem que conversar, né, com o fisioresp, né, respiratório. Sim. Guaratinguetá. Eu acho que tem que dar uma forçadinha aí, vai na UBS de volta, eu acho que vale a pena. Depois, ali vamos pegar essa documentação que tem no site, é difícil de achar, não é fácil, mas para você já ir com a legislação e o que cada cidadão tem direito. O que eu acho que a gente tem que estar tranquilo é isso, que eu pesquisei antes de vir para cá, se o SUS estava dispensando ou não, se estava tendo alguma limitação. Então, a limitação do equipamento da cadeira de rodas não está tendo, ao contrário, a lista está andando, então está num bom momento de dispensação de cadeira, mas a adaptação, esse é o detalhe, não vamos demorar com isso. Então, pede só a cadeira de rodas, com almofada, né, de preferência. E a Janaína também está perguntando se aquelas almofadas em triângulo, né, se elas servem para dormir.
Então, depende, porque às vezes ela é muito alta, depende do corpo, não, difícil falar. O que eu gosto muito, muito, que eu não vou falar a marca, mas tem uma loja de almofadas, de espumas do shopping, né, que vem em vários lugares, que elas têm propostas muito bacanas, muito confortáveis e que se regulam para várias possibilidades, para membro superior, para... Então, eu gosto de coisa mais moderna, mais bonita, e não que é para porque a pessoa tem uma doença, ela tem que usar uma coisa feia e tem que ser aquele triângulo padrão. Então, eu acho que tem coisa mais bacana, que se adapta mais. Eu acho que é a coisa... Aqui no Espírito Santo, graças a Deus, os pacientes têm adquirido essas cadeiras. Olha que legal. E as cadeiras são muito boas e às vezes se completa com algumas almofadas. Isso mesmo. Que bom saber. Alguém pediu intervalo, hein? Nem sei quanto tempo a gente tá. Intervalo para os anjos. Intervalinho. Para você reforçar o anjo. Os anjos, a nossa campanha de anjos, né? Que precisamos tanto, né? Como eu falo, né? Ajude, né? Quer dizer, vários pacientes aqui sabem como é que a gente ajuda muito, né? Que a gente ajuda através de doações, de dietas, de ambu, de máscara, de circuito para tráqueo, de tubinho, sondas, né? E também empréstimos de aparelhos, né? Então, só que agora a situação está um pouquinho mais complicada, né? Os custos, né, aumentaram, o dólar subiu, as pessoas começaram a diminuir as suas doações, né? Cada um com suas dificuldades nessa pandemia, e aí a gente está precisando muito dessas doações, que, na verdade, essa é uma doação que vem e volta de uma forma muito maior, né? Então, às vezes, você faz uma doação de um valor pequeno, não precisa ser nada muito alto, né? Porque muita gente fazendo de valor pequeno, você acaba tendo um montão. E com esse montão a gente consegue, né, fazer novas compras de angu, novas compras de bipapes, né? E aí a gente consegue emprestar mais, né? É assim que a gente vive. A gente não tem verba governamental, não tem verba de SUS, não tem nada, né? Mas a gente consegue, né, fazendo além das doações, a gente faz campanhas de rifas, né? A gente faz bingos, a gente faz, às vezes, leilões, coisas, tudo para conseguir. Às vezes, as pessoas também faziam aniversário, faziam festa, agora não podem fazer mais, e aí pediam dinheiro, o dinheiro vinha para a gente. Então, tinha muitas formas que a gente acabava, com isso, conseguindo e também revertendo isso em aparelhos, em outros itens, né? O próprio Fábio mesmo, meu marido, ele fez um livro, escreveu o livro, né? A Adri conheceu, e a venda foi toda para a associação. Realmente foi uma coisa maravilhosa, a gente com isso conseguiu comprar muita coisa para a associação, o livro ainda está vendo, ainda está fazendo, agora estamos ainda indo talvez para a segunda edição, quem sabe, né? Então é isso. Legal. Quero pedir a vocês essa ajuda para ajudar vocês. Deixa eu dar uma dica aqui, não sei se dá para ver bem a minha tela. Tem eu não sei se todo mundo já colocou, chama Mibrela, 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 é Manual Interativo Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. Fantástico, vamos botar um link dele. Tá bom, na verdade, se vocês colocarem no Google, já entra direto no site do IPG, que também trabalha com campanhas para tratamento e cura, né? É outro perfil de ONG. Mas eles investem nessa tecnologia e a gente dá tudo que eu falei aqui hoje, tudo, a gente coloca nesse site. Então tá lá, eu tô com problema no pescoço, meu pescoço clica no pescoço, tem lá todos os modelos que existem no mercado, o link da onde compra. Então, assim, já é algo bem direcionado para o paciente com ela, para ele não comprar equipamentos que não são adequados, para ele não chegar numa loja, a almofada de R$500 dá certo, ele não comprar de 2.500 porque não há necessidade. Então, já é algo tanto para o profissional quanto para o familiar e para o paciente conhecer o que existe de equipamento. Eu confesso para vocês, amanhã eu tenho uma reunião às 2h da tarde, ele já virou um aplicativo, né? Ele já está, por isso que eu mostrei no meu celular, mas a gente tem que subir muito equipamento ainda nele, assistível, e eu que estou desorganizada nessa tarefa, e amanhã eu tenho uma reunião às 2h que eu tenho que subir mais conteúdo para lá.
Então, só para mostrar como é importante compartilhar, ou procura, eu participo não ativamente, eu acho que é de vocês o encontro, o site, eu acho que é uma organização total de vocês, eu sou profissional, eu acho que é conflito de interesse eu estar, né, me interferindo nisso, mas eu observo, eu acho lindo quando é dica aqui, dica lá, então eu sei ali sabe 2, de Macapá sabe 3, estão juntos, a gente sabe 11, e aí a gente compartilha. Então, o Mibrela, ele é muito isso, essa pegada que a gente pensa em compartilhar para conseguir o equipamento em menos tempo, né? A informação e o equipamento em menos tempo. Eu vou ver para colocar o link dentro do site nosso, se a pessoa quiser ter o nome lá, e linka e já entra nesse site, né? Tá bom, que tem tá todas bom. as explicações, ótimo. A gente tem que somar, né? Sim, não pode. Sim, sem dúvida. É um recurso total para essas orientações. É uma parte do que eu falei hoje. Essa parte vai estar na parte de posicionamento, por exemplo, na parte de cadeira de rodas. Então, tem dicas do carro, que a gente não falou, mas não é o objetivo. A gente se propôs a falar desses outros equipamentos, mas tem dicas de várias. Tem muita partes. coisa, né? Muita coisa. Como eu falei, é um mundo que às vezes a gente não conhece, mas que faz uma diferença na qualidade de vida imensa, né, para o paciente. Né? Outra coisa. Fala. Não. Alguém falou, indico sempre aqui no ambulatório, que bacana. A Cida Praieiro, que é fisiomotora. Que fofa, mas Cida, tá, assim, amanhã eu tenho reunião, vai ficar melhor, tá? É que a gente repaginou ele. Eu tô devendo, eu tô em dívida, eu não consigo. A Marisa está falando, não consigo entrar. Marisa, bloqueou total, né? O que será, Cristiano? Nem você resolve? Dar um F5, Dá um F5, Marisa, né? Que atualiza a página para ver se é isso. Eu não sei, eu não entendo. Essa parte de tecnologia não é tão forte para mim, não. Vê se tem mais alguma coisa. Do que eu me propus a falar hoje, eu fiz uma colinha aqui, né? Fiz um roteirinho, que era, principalmente, queria pegar cadeira de rodas, cadeira de banho, poltrona de posicionamento, cama. Eu queria meio que falar o quanto que isso é importante. Não adianta a gente aumentar a sobrevida, né, com equipamento de apoio à respiração, né, com vários outros recursos, se a gente não proporciona essa qualidade aí no dia a dia. Então, bem importante. E assim, eu faço plano, sei lá, em 6 meses. Qual que é a prioridade quando eu vou avaliar um paciente? O que a gente pode primeiro? Porque cada vez menos a gente vai poder com grana agora, vocês concordam? Todo mundo está mais pobre, não, né? É geral. Os equipamentos vão ficar mais caros. Então, assim, eu estou te avaliando, o que seria a prioridade nesse momento? Então, vamos nessa linha, vamos por esse caminho. E muito raro as pessoas não conseguirem, não batalharem, irem atrás do melhor equipamento. Todo mundo tem direito a isso. Acho que isso é bem importante. Isso era o ideal, né? Quer dizer, tem um trabalho muito grande aí que a gente tem que fazer junto ao governo, né, para conseguir esses equipamentos, né, para as pessoas. A gente está na luta para conseguir os respiradores, às vezes o próprio BIPAP, que já é por lei. Sim, é para vida, é para sobrevida, né? Né? E o BIPAP já está na lei que o SUS tem que dar. E muitas vezes o que acontece? A prefeitura, uma cidade não tem recurso, não tem dinheiro, aí não tem jeito, não dá, nega, entendeu? E às vezes até o próprio juiz nega em função de saber que a cidade não tem condições financeiras. É complicado. Super. Enfim. Será que tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a Marisa está... Né? Vai ficar nos devendo numa próxima. Lina, você disponibiliza meu e-mail? Se alguém quiser alguma dúvida, fica à vontade. Vou colocar. Eu posso não responder tão rápido, eu estou com o bebê pequeno. Eu vou disponibilizar os seus dados amanhã, quando a Silvânia colocar isso no ar, né, essa live, e aí a gente já coloca para a pessoa entrar em contato com você, ou, se quiser, também entra em contato com a gente, que a gente já repassa para você imediatamente. Né? Tá ótimo, tá ótimo. Queria agradecer, adorei, eu sou apaixonada por falar sobre isso, eu devo
muito da minha profissão, ao que eu aprendi com as famílias, com os pacientes, com ela, e sigam em frente sempre. Que... É isso aí. Muito obrigada, Drica, muito obrigada, Marisa. Né? Foi uma pena que deu esse problema, mas às vezes acontece mesmo, né? Quando a gente faz as coisas live, é assim. Né? Quero agradecer também a todo mundo. Minha primeira live aqui na Procura também que eu participo, gostei, achei legal. Espero também que eu tenha ajudado com as minhas experiências que eu estou aprendendo também ao longo do tempo com o Fábio. Né? E quero reforçar de novo os anjos, não vou falar mais não, porque senão vai virar muito chato isso, e dizer que amanhã eu estou de volta, vai ser minha segunda live. Amanhã. Quer dizer, live, eu vou estar ajudando a Simone, né? A querida Simone, na parte de fisiorrespiratória, que ela vai falar sobre pulmões saudáveis versus pulmões doentes para pacientes de ELA. Eu dei uma bronca nela, viu, Lina? Eu falei para ela só porque ela tá sem namorado que ela marcou a live no Dia dos Namorados. Eu dei uma bronca nela. Pois é, não, tadinha. Você sabe que ela teve Covid, né? Ela pegou Covid, né? A live dela era semana passada até. Aí ela eu falei para ela. Falar um doce. Então, amanhã, não percam, às 8 horas, a Simone e eu aqui de novo, né? E no sábado teremos o nosso Ronaldo Santos, né? Bacaníssimo. Sobre tecnologia assistiva, que eu acho que é uma coisa muito bacana, é a independência, eu vejo assim, é a independência do paciente de ELA, o uso da tecnologia assistiva, ele poder se comunicar, entendeu? Estar em contato com o mundo, ele dizer o que ele está sentindo, ele poder falar, isso é fantástico. Não percam no sábado a live do nosso querido Ronaldo. Lina, para mim, o Ronaldo mudou a história da comunicação dos pacientes de ELA no Brasil. Não tem, assim, eu sou eternamente grata ao que ele se esforçou de adaptar, de trazer o que ele ajuda as pessoas. Eu tiro meu chapéu. O TOB, o 4C, para um paciente de ELA com o aplicativo OptiKey, sem custo. Gente, isso é tudo que a gente quer, né? Queria em todos os outros aparelhos, né? Nas coisas. Então, maravilhoso, maravilhoso. O que ele fez, ele mudou a história. É verdade. Né? Bom, pessoal, então é isso. Um grande beijo, Dri. Muito obrigada. Beijo, adorei. Estou te esperando aqui em casa, viu? Vou. Quando acabar, vou. Tá bom, pessoal. Muito prazer. Beijo, tchau, lindos. Né? E até amanhã. Grande beijo. Tchau. Beijo. Obrigada a todos.